entender o contexto, né, que veio antes do surgimento dos super-heróis e do Superman especificamente, a gente tem que ir bem para o comecinho do século XX. As primeiras publicações de quadrinhos nos Estados Unidos, elas eram publicadas no jornal, né, em forma de tiras ou então em revistas em formato tabloide. Um pouquinho antes do surgimento do Superman, a gente tinha personagens muito famosos que eram de tiras de aventura. Por exemplo, o Flash Gordon, o Tarzan e o Fantasma, que já era um personagem que já tinha umas características mais parecidas com o super-herói que a gente tem hoje em dia. Ele vestia uma roupa colada, ele era mascarado, combatia vilões. Mas a cultura que a gente tem de gibi de super-herói, revista de super-herói, como a gente chama, veio de fato com o surgimento do Superman, por uma questão inclusive de formato. Como eu disse, essas publicações de quadrinhos, elas vinham mais em formato de tira e eram publicadas nos jornais. O Superman, ele trouxe uma cultura do que a gente chama mesmo de gibi, que são as revistas seriadas, geralmente mensais, com personagens que são esses super-heróis. Quando o Superman surgiu, foi tão marcante essa primeira aparição dele, que ele deu o pontapé porque a gente chama nos quadrinhos de Era de Ouro, que foi um boom na criação de personagens super-heróis. Tanto é que um ano depois a gente veio conhecer o Batman, né, em 1939, e 2 anos depois disso a Mulher Maravilha, em 1941. A sociedade americana vinha da Grande Depressão, né, da quebra da Bolsa de 29, então tinha uma sociedade que vivia em uma grande incerteza, um sentimento de insegurança. Então ter essa figura desse herói era como se fosse um alento para essa população, principalmente porque o Superman, ele tem fortes bases em figuras mitológicas como Hércules ou Sansão, essa figura desse ser que vai proteger os oprimidos. As adaptações para outras mídias não são necessariamente uma coisa muito recente. Desde a década de 40, o Superman já tinha, por exemplo, uma série de rádio. Talvez a adaptação mais famosa que a gente tenha conhecimento, né, que deu, acho que, início a essa cultura de filmes de super-heróis, inclusive, é o filme de 1978, que estrela o Christopher Reeve, que até hoje é um sinônimo de Superman quando a gente pensa nele. Muitas pessoas ainda pensam, né, na figura do Christopher Reeve. Ele ganhou, posteriormente, mais 3 sequências. Então, Superman 2, 3 e um 4º filme também. Posterior a isso, também a gente tem a série de 1993, Lois e Clark, que passou na TV aberta aqui no Brasil. E uma também muito famosa, que é Smallville, de 2001. Que aí focava mais na vida do jovem Clark Kent em Smallville. É importante pensar que o Superman é uma figura idealizada, né, de um ser superior, e vivendo na sociedade onde a gente vive, cujo padrão é o homem branco, então esse ser vai ser feito à imagem desse padrão. Hoje em dia, a gente tem iniciativas muito boas de trazer essa pauta de diversidade para dentro dos quadrinhos. Então a gente tem personagens, por exemplo, como a Kamala Khan, que é uma adolescente de origem paquistanesa, e ela assumiu o posto de Miss Marvel, né, nas publicações da Marvel. E as publicações dela trazem muito esse viés, essa questão da população árabe nos Estados Unidos, de tradições islâmicas, enfim. Mas a gente também tem uma outra estratégia dentro dessa diversidade nos quadrinhos, que é uma ressignificação de personagens já existentes. Alguns anos atrás a gente viu, por exemplo, que o posto de super-herói Thor, ele era masculino, e agora a gente tem a Thor, que virou uma personagem feminina. Incluindo o público LGBT, por exemplo, em 2016, o roteirista Greg Rucka, ele confirmou a bissexualidade da Mulher Maravilha, que era uma questão ali que estava impregnada, né,
em toda a história da personagem, mas que nunca havia sido confirmada. Então a gente tem esse tipo de iniciativa que é muito bem-vinda, mas a gente ainda tem uma certa resistência à introdução desse tipo de personagem, desse tipo de pauta dentro dos quadrinhos. Talvez agora, com o sucesso da adaptação para o cinema da Mulher Maravilha e do Pantera Negra, a gente consiga ver um pouco mais de abertura para isso. Mas essa é uma luta que está caminhando a passos lentos.